O vasto oceano não é apenas um habitat, é um campo de batalha perpétuo, onde a única lei é a sobrevivência do mais apto. No topo absoluto dessa hierarquia brutal, um monarca reina soberano, a orca. Com cérebros altamente desenvolvidos, estruturas sociais complexas e uma força física devastadora, elas são a definição biológica de poder. Elas não têm predadores naturais. O oceano é o parquinho delas, e tudo o que nada, desde o menor arenque até a colossal baleia azul, está no cardápio. No entanto, uma criatura está fazendo algo que, pelas leis da lógica natural, deveria ser impossível. Ela está caçando os caçadores. Ela está se alimentando das orcas. E o que é mais assustador não é apenas o fato de acontecer, mas a frequência com que acontece. Mas não são só as orcas que estão em seu radar. Seres humanos e até mesmo submarinos nucleares já sentiram o poder de uma mordida de corte e sucção. Cientistas e pesquisadores, ao analisarem populações de orcas em certas regiões do Pacífico e do Atlântico, encontraram algo grotesco. Marcas idênticas e repetitivas cobrindo os corpos desses gigantes de 6 toneladas. Não são arranhões de batalha, não são marcas de dentes de outras orcas rivais. São buracos. Cicatrizes circulares, perfeitamente redondas, côncavas e limpas, como se alguém tivesse usado uma colher de sorvete feita de lâminas para remover cirurgicamente pedaços de carne viva desses animais. Alguns não resistem ao ferimento e morrem, outros carregam a cicatriz do ataque. O que, em nome de Poseidon, teria a audácia e a capacidade física de atacar o predador que não tem predadores? Que tipo de monstro marinho seria capaz de se aproximar de um grupo de orcas, deixar nelas a sua assinatura sangrenta? A resposta para esse mistério não apenas desafia o senso comum, mas revela um dos capítulos mais fascinantes e macabros da evolução marinha. Deixe seu like, inscreva-se para não perder nada e vamos ao vídeo. Quando tentamos visualizar algo capaz de ferir uma orca, nossa imaginação, alimentada por décadas de cinema e cultura pop, imediatamente evoca os titãs dos mares. O primeiro suspeito seria o grande tubarão branco. É uma dedução lógica. Estamos falando de uma máquina mortífera que pode ultrapassar 6 metros de comprimento, equipada com fileiras de dentes serrilhados projetados para rasgar carne e ossos, e que carrega a reputação de ser o terror supremo das águas temperadas. Mas a ciência forense do oceano nos conta uma história radicalmente diferente. A teoria do tubarão branco não apenas falha, ela é o oposto da realidade. Na costa acidentada da África do Sul, uma saga real e sangrenta vem provando quem realmente manda nos mares. 2 orcas machos, batizadas pelos pesquisadores de Port e Starboard, tornaram-se lendas vivas por uma razão absolutamente macabra. Desde meados de 2015, essa dupla iniciou uma campanha de terror contra os tubarões brancos da região. Elas não estão apenas se defendendo, estão caçando-os sistematicamente com uma precisão cirúrgica que beira o sádico. Carcaça após carcaça de tubarões brancos começou a aparecer nas praias de Gansbaai e arredores. O que chocou os especialistas foi o estado dos corpos dos tubarões. Todos apresentavam o mesmo padrão de mutilação, um corte preciso, quase médico, na região peitoral e a ausência total do fígado. Em junho de 2023, o mundo assistiu atônito quando pesquisadores capturaram em vídeo, pela primeira vez na história, uma orca matando um tubarão branco sozinha. Starboard, em uma demonstração de superioridade avassaladora, atacou um tubarão branco, rasgou seu peito, arrancou seu fígado rico em gordura e nadou tranquilamente com o órgão pendurado na boca. A duração total do evento? Menos de 2 minutos. O suposto terror dos mares, o animal que inspirou gerações de pesadelos cinematográficos, foi eliminado e dissecado em menos tempo do que leva para fritar um ovo. As consequências ecológicas foram imediatas. Após esses massacres, os tubarões brancos não lutaram. Eles fugiram. Abandonaram suas áreas de caça tradicionais por meses, aterrorizados pela presença das orcas. O predador alfa se tornou o refugiado. Portanto, a evidência é irrefutável.
definitivamente não é o tubarão branco que está deixando aquelas marcas circulares nas orcas. Se o branco está descartado, poderíamos pensar em outros gigantes. O tubarão-tigre, com sua carapaça dura e apetite indiscriminado, ou o tubarão-martelo, com sua agilidade hidrodinâmica. Mas orcas são o pesadelo de todos esses tubarões. Elas decodificaram a biologia de seus rivais e usam isso contra eles. Orcas desenvolveram uma técnica de caça especializada que explora uma falha no sistema operacional dos tubarões, a imobilidade tônica. Ao colidir com os tubarões e forçá-los a virar de barriga para cima, as orcas induzem um estado de paralisia catatônica. O tubarão entra em transe, incapaz de se mover ou reagir. É como apertar um botão de desligar biológico. Uma vez paralisado, o tubarão é impotente e a orca pode extrair o que deseja com impunidade. No Golfo da Califórnia, grupos de orcas foram documentados usando exatamente essa tática para dizimar populações de tubarões locais. Então, se os tubarões gigantes são as vítimas e as orcas continuam sendo superiores, quem é o responsável pelas cicatrizes? Para resolver esse crime, precisamos analisar a arma do crime, a própria ferida. As marcas não são rasgões irregulares, são perfeitamente circulares ou ovais, com um diâmetro variando de 5 a 8 centímetros. A profundidade é alarmante, chegando a remover camadas inteiras de gordura e tecido muscular, criando uma depressão côncava no corpo do animal. Estudos de longo prazo mostram que essas lesões levam cerca de 150 dias, quase 5 meses, para cicatrizar completamente. Um estudo abrangente, publicado no prestigiado Journal of Aquatic Mammals, catalogou mais de 120 orcas portando essas marcas, somando quase 200 cicatrizes individuais. A distribuição geográfica dessas vítimas é outro ponto crucial para o perfil do agressor. As marcas foram encontradas em orcas desde as águas gélidas do Ártico, a 70 graus de latitude norte, até os confins congelados da Antártida, a 77 graus de latitude sul. A praga é global. No entanto, houve um detalhe: as orcas residentes nas águas perpetuamente geladas da Antártida exibiam cicatrizes antigas, já curadas, mas quase nunca apresentavam feridas frescas, sangrantes. Isso foi a chave. Significava que o agressor não vivia nas águas polares. As orcas estavam sendo atacadas quando migravam para águas mais quentes, tropicais e subtropicais. A criatura esperava na zona de transição. O culpado é um animal que chama as profundezas abissais de lá. Estamos falando do pequeno, mas mortal, tubarão charuto, Existiu-os brasilienses no nome científico. Durante o dia, ele reside em um mundo de pressão esmagadora e escuridão absoluta, onde a luz do sol é apenas uma memória distante. Mas quando o sol se põe, ele inicia uma migração vertical diária, direto para a superfície. Sua biologia ajuda ainda mais no ataque. Órgãos especializados chamados fotóforos cobrem densamente toda a parte inferior do seu corpo, emitindo uma luz espectral e intensa. Mas não se engane, essa luz não é para atrair parceiros ou iluminar o caminho. É uma capa de invisibilidade ativa. A luz emitida pela barriga do animal serve para camuflar sua silhueta contra a fraca luz das estrelas ou da lua que penetra a superfície da água. Quando um predador olha de baixo para cima, ele não vê a sombra de um peixe bloqueando a luz, vê apenas o brilho contínuo que se confunde com o céu noturno. Essa técnica, chamada de contra-iluminação, torna a criatura praticamente invisível para quem está abaixo dela. O ataque é uma explosão de violência cinética. A criatura não morde simplesmente, ela acopla. Ela possui lábios suctoriais, carnudos e modificados, que funcionam como ventosas industriais. Ao colidir com a vítima, esses lábios criam uma vedação hermética contra a pele. Uma vez ancorada, a criatura crava seus dentes superiores, que são pequenos e funcionam como âncoras, e faz um movimento de sucção arrancando a carne. Ou seja, esse animal é praticamente uma broca viva, mesmo medindo menos de 1 metro de comprimento. Durante a Guerra Fria, na década de 1970, a Marinha dos Estados Unidos se deparou com um problema estratégico inexplicável. Seus submarinos nucleares da classe Ohio estavam retornando às bases com danos misteriosos.
Os domos de borracha que protegiam os sonares sensíveis apareciam perfurados. O revestimento de isolamento acústico estava esburacado. Cabos elétricos externos tinham pedaços de isolamento arrancados, expondo o cobre à água salgada e causando curtos circuitos perigosos. O clima de paranoia da época levou o alto comando a suspeitar imediatamente de sabotagem soviética. Mas quando os engenheiros e biólogos examinaram os danos sob a luz fria da análise forense, encontraram a assinatura inconfundível. Marcas circulares, perfeitamente redondas, as mesmas marcas encontradas nas baleias. Tubarões charuto estavam atacando os submarinos. Mais de 30 submarinos foram confirmados com danos causados por essa criatura. E se você pensa que os humanos estão seguros, pense novamente. Nossa pele macia não oferece resistência alguma para essa serra circular biológica. Em março de 2009, o nadador de longa distância Mike Spalding estava tentando a travessia do canal Alenuihaha, no Havaí. A noite estava escura, a água profunda e insondável. De repente, ele sentiu uma dor aguda no peito, descrita por ele como uma picada intensa de alfinete. Segundos depois, enquanto sua equipe o puxava freneticamente para o caiaque de apoio, ele sentiu outra mordida brutal na panturrilha esquerda. Spalding tornou-se o primeiro caso documentado de um ataque desse tipo a um ser humano vivo. A ferida na perna era profunda, larga e sangrava muito. Desde então, o padrão se repetiu. Pelo menos mais 6 nadadores foram atacados em alto mar no Havaí, sempre durante travessias noturnas. Em 2019, 3 nadadores foram mordidos na mesma semana. E o mais assustador, corpos humanos recuperados de naufrágios ou afogamentos no oceano aberto frequentemente mostram múltiplas dessas mordidas pós-mortem, indicando que, para essa criatura, nós somos apenas mais uma fonte de proteína flutuante. O tubarão charuto é, talvez, a maior ironia que a natureza já produziu. É o animal que ataca orcas por esporte, que faz cardumes inteiros de atuns entrarem em colapso nervoso, que coordena ataques complexos contra submarinos e que desenvolveu um gosto peculiar pela carne humana. Pequeno, mas altamente perigoso. O predador mais eficiente não é necessariamente o maior, o mais forte ou o mais rápido. Às vezes, o predador mais perigoso é aquele que você subestima, aquele que você nem vê, chegando até sentir um pedaço faltando. Deixe seu like e inscreva-se. Obrigado por assistir. Fui!